Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, doce Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz. Conduz a vós, Santa Maria, rogai por nós. Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, doce Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz. Conduz a vós, Santa Maria, rogai por nós. Convidamos agora o nosso irmão, amigo André, para os ensinamentos da noite. E mais uma vez agradecemos. Obrigado, André. Essa luz que eu vou projetar. Boa noite a todos. Aqueles que vêm pela casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Como o Domingos falou, é com muita alegria que estamos aqui para fazer algumas reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia. E para mim, mais uma vez, é uma alegria estar aqui, um presente, né, para poder, na categoria de aprendiz, como todos vocês, que a gente possa refletir um pouquinho sobre de que maneira a gente pode aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa vida. E duplamente agradecido, porque hoje eu trouxe um tema do qual eu faço da minha profissão. Eu sou médico, né, e como médico espírita, a gente tem hoje uma grande seara aí para cada vez mais vencer a questão do materialismo, mostrar o quão somos espíritos imortais além dessa vestimenta que estamos hoje, e como que as nossas atitudes do nosso dia a dia podem trazer já nessa vida a saúde do nosso corpo e nos ajudar a manter a saúde do espírito. Então fico muito feliz em conseguir ter essa oportunidade de aliar
os conhecimentos científicos com os conhecimentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, que ele sim é o nosso grande médico, capitaneado aí pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, tem como compromisso a difusão do conhecimento médico espírita na humanidade. Então é realmente um compromisso que temos em trazer os conhecimentos doutrinários, comprovando os acontecimentos da ciência e fortalecendo-a cada vez mais e trazendo essa fé raciocinada que tanto nos consola e tanto nos ilumina as consciências. A partir destes conhecimentos, a gente passa a entender o objetivo da doença, de que maneira a gente pode passar pelas provações que teremos com as doenças e as dificuldades durante aí a trajetória. Então é muito importante que a gente pare e pense, né? Quando eu venho numa casa espírita em busca, por exemplo, de uma cura, é só aqui, o atendimento que eu faço aqui que vai me trazer essa cura? Qual é a cura que eu espero? Será que se eu não obtenho a cura do corpo físico, eu não fui merecedor disso? Então, justamente esses conhecimentos que a gente, e essas reflexões que a gente vai fazer hoje, é justamente para que a gente adentre um pouquinho, né? Mas eu trouxe de uma maneira leve, suave, né? O objetivo aqui não é nenhum objetivo científico, mas é realmente a gente apresentar um pouquinho do que é a saúde no conceito integral. E para falar disso, eu me apoiei no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição O Cristo Consolador, e também numa obra que é o Pai Nosso, que é uma psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel, em que ele traz algumas reflexões que vocês vão conseguir enxergar de como no dia a dia a gente pode fazer a análise se a gente está realmente no caminho certo da busca da saúde integral, que é esse o tema que eu trouxe para a nossa discussão. Cabe lembrar, quem já assistiu alguma palestra, alguma reflexão minha, eu sempre trago esse conceito, porque é importante a gente trazer o conceito do que é saúde. Então, se hoje a gente fosse pensar, né, eu estou saudável, estou com a minha saúde em dia, vai depender da abrangência do que a gente vai falar do conceito de saúde. Por muito tempo, o conceito de saúde era a ausência de doença. Então, não ter doença significava que eu estava saudável. Porém, a Organização Mundial de Saúde, já em 1946, trouxe que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas com ausência de doença ou enfermidade. Bom, então se eu fui no médico e os meus exames estão ok, ele me deu parabéns, do corpo físico pode ser que eu esteja bem. Mas como está a minha mente? Como andam os meus pensamentos? Como andam os meus relacionamentos com os outros à minha volta? Será que todos esses quesitos eu também vou estar bem? Então, entendendo que hoje, né, o mal da humanidade, se assim podemos dizer, são os transtornos psicológicos, né, os transtornos de humor, a ansiedade, a depressão, todas essas informações que a gente é bombardeado no dia a dia, assistindo televisão, tendo contato com as notícias que acontecem no mundo, isso hoje me traz um bem-estar completo? Acredito que se estamos nessa categoria de mundo de provas, expiações, onde nessa categoria em que estamos de mundo, segundo a doutrina espírita, ainda o mal sobrepõe o bem, mas estamos caminhando, porque é da lei a progressão para o mundo da transição, a gente sabe que toda a espiritualidade e Deus, através das suas leis divinas, estão trabalhando incessantemente para o nosso progresso. Emmanuel traz numa obra do Consolador que saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa de moléstias e deficiências transitórias da terra.
Então aqui é um conceito importante de entendermos que as doenças, elas têm as suas causas, que a gente vai discutir um pouquinho lá na frente, que podem estar, ter a sua raiz nessa nossa encarnação, mas também pode ser resultado das nossas escolhas do passado, em que pela pedagogia divina, já ouviram falar que a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Então muitas vezes essa dor que nos chegam, elas são realmente o nosso professor, né? A lição a ser aprendida por trás de uma doença. E aí então eu trago essa figura que vai dizer, né? Então saúde é o bem-estar físico, então o autocuidado, quanto que eu estou realmente cuidando desse corpo físico que eu recebi hoje, né? Se eu estou se alimentando direito, se eu estou realizando atividade física. Vocês sabem, hoje como médico eu tenho que falar isso, você sabe quanto que eu sei se uma pessoa, qual é a definição, se uma pessoa é ativa fisicamente? Pela definição, não ser sedentária, né, não ficar parado, ela tem que fazer pelo menos 150 minutos de exercício físico por semana. Então, estou dando esse tempo para mim, investindo na minha saúde? Aposto que 150 minutos aqui, falo por mim, a gente fica nas redes sociais, a gente fica no WhatsApp, a gente fica às vezes assistindo televisão. Mas estou realizando 150 minutos de exercício por dia, por semana, e que vai reduzir risco de doença cardiovascular, vai reduzir risco de AVC, reduz o risco de câncer. Então eu estou falando em 3 caminhadas de 50 minutos por semana, ou 5 caminhadas ou exercício físico pelo menos de 30 minutos por 5 dias. Então, é algo que é totalmente alcançável, né? Se a gente considerar, e eu sei que cada caso é um caso, mas a gente sim pode cuidar em relação a isso. Emocional, apoio nas crises, o estresse, né? O controle do estresse, acho que hoje esse é o grande desafio, o como nós nos comportamos frente ao estresse, as adversidades que nos chegam, as contrariedades que nos chegam. A questão da saúde espiritual, estou cuidando desse meu pilar tão importante que é a minha relação com Deus, de que maneira, né, seja por qual caminho for, qual religião for, eu preciso ter um tempo que eu me dedico para me conectar com o mais alto. Intelectual, então educação, realização, carreira e social, a gente ter aí as nossas relações, as nossas amizades, os nossos afetos, a nossa rede de apoio. Então, quando eu falo em saúde integral, eu tenho que lembrar de todos esses pilares. Infelizmente, pela nossa rotina, a gente às vezes vai desequilibrando essa balança, indo mais para um lado, indo mais para o outro, mas a gente tem que chegar no momento de fazer esse caminho do meio. Então, o texto que a gente vai ler, que ele é um texto curto, mas que a gente vai fazendo reflexões a cada parágrafo, Emmanuel já nos traz que ele chama socorre-te a ti mesmo. Então, socorre a ti mesmo. Então, o que a gente vai ver daqui para frente são dicas de como a gente pode se socorrer e cuidar da nossa saúde por si só. Então, no capítulo 51, ele traz um trecho do Evangelho de Mateus, onde diz: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Então, o que será que Mateus quis dizer com essa frase, né? Então, será que se a partir do momento que eu traga as lições de Jesus, os ensinamentos do Evangelho para a minha vida, eu vou conseguir obter a cura de todas as enfermidades, sejam elas do corpo físico, seja ela do corpo espiritual? Então vamos ver o que Emmanuel traz para a gente. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Quem está acostumado a ler as obras de Emmanuel, vai ver que ele tem um estilo literário que é muito interessante, principalmente nessas obras da Fonte Viva, né? Então ele traz uma informação,
mas aí ele faz um contraponto e ele sempre estimula a reflexão e a ação. Então, por exemplo, aqui ele está falando, você está com problema no olho e alguma, seja uma cegueira, uma conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Então ele está fazendo um convite a quê? Como eu vejo o mundo à minha volta? Eu julgo as pessoas e esqueço de me avaliar? Os meus olhos, eles estão servindo de um instrumento para o bem, para a minha saúde ou para o mal? Então acho que esse é o primeiro ponto. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica, corrige o teu modo de registrar as vozes e as solicitações variadas que te procuram. Então, eu vou lá colocar o aparelhinho no ouvido, vou fazer um procedimento que vai ajudar a minha audição, mas em relação a ouvir o quê? Só aquilo que me agrada? Ou também as pessoas que me pedem ajuda, as solicitações e vozes variadas que me procuram, eu também tenho essa preocupação de colocar esse filtro. Medica a arritmia e a dispneia. Então, o coração disparou e eu estou com falta de ar, Mas, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Então, o corpo físico, muitas vezes, a gente vai lá, tem uma batedeira, vulgarmente falado, uma arritmia. Eu vou lá no médico e vou tomar o remédio para melhorar esses sintomas. Mas qual é a causa que está levando a minha arritmia? Se eu levar em consideração os conhecimentos que temos hoje, onde a gente sabe que as emoções que nos chegam refletem no meu organismo, será que essa taquicardia que eu estou sentindo, ela está querendo me dizer o quê? Fui contrariado? Fui magoado? Feriu o meu orgulho e por isso o meu coração disparou? Então é esse também o convite que faz. Então não corrija, medica, toma o remédio para isso, mas não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia, que quer dizer o cansaço mental e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e as tendências. Então, de que adianta eu ir no médico e pedir um remédio para dormir? Doutor, não consigo dormir. Estou muito ansioso. Eu acordo às 3 horas da manhã e não prego mais os olhos. O médico, ele pode sim dar o remédio para ajudar a dormir. Mas eu estou parando para avaliar o porquê que eu não estou dormindo? O que está acontecendo na minha vida que está me trazendo um transtorno do humor, me trazendo uma ansiedade, uma depressão, aquela pontada no peito que eu vou 10 vezes no pronto-socorro, faz eletrocardiograma, faz exame para ver se é infarto e não é infarto. Da onde vem isso? Então, o convite é: preciso avaliar os meus pensamentos, preciso avaliar os meus sentimentos e o que isso está querendo me dizer para que eu consiga buscar a solução. Persegue a gastralgia. Então, tenho muita azia, muito dor no estômago, Aí é mais físico, mas educa os teus apetites à mesa. Então, estou cuidando do corpo físico da maneira adequada, de modo que aquilo que eu estou me alimentando não está fazendo mal para o meu corpo? Por que eu estou comendo tanto? Por que quando eu sou contrariado, eu desconto a alimentação na geladeira? E aí, estou falando por mim, tá, gente? E aí, quando você para pensar, você fala: meu Deus do céu, comi o que comeria uma família em meia hora e nem me dei conta. Para tratar o quê? Uma ansiedade. Então, eu preciso começar a ver os meus atos e as minhas atitudes durante o dia
de modo que eu consiga entender o que está acontecendo e o que pode ser feito. Melhore as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Então, mais uma vez, tudo aquilo do que eu estou me alimentando, daquilo que eu estou ingerindo, os meus hábitos, eles vão ser absorvidos pelo meu corpo. Então, o primeiro passo preciso ter temperança, né? Ter o caminho do meio. Pode se alimentar de doce. Idealmente, não recomendamos bebida alcoólica, mas com moderação, uma vez ou outra, né? A gente vai lembrar que todo excesso, ele vai fazer mal. Tá? E lembrar também, tem uma máxima que os psicólogos falam, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, em tudo aquilo que eu estou fazendo em excesso, consumindo em excesso, praticando em excesso, eu preciso entender o que está escondido ali por trás e que eu, às vezes, como fuga, estou buscando outra atitude. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Então, mais uma vez, o convite a entender do que estou, nesse caso, me alimentando fisicamente. Como estão os meus hábitos alimentares? Ali a gente viu a saúde no bem-estar do físico. Então, a questão dos nutrientes, se eu estou fazendo uma dieta balanceada, né? O bom e velho prato de arroz com feijão, com hortaliças, verduras. Não adianta a gente querer fazer dietas restritivas, a gente em algum momento vai ter um benefício, mas depois a gente sabe que tudo na vida, mais uma vez falando, se for feito com moderação, vai dar certo. O bom e velho arroz, feijão, a proteína lá, seja o ovo, uma carne, uma salada, é mais do que o necessário, mas pelo mundo aí a gente vai se intoxicando. E principalmente no momento onde tudo é mais fácil de se obter. Antes, a gente não conseguia ter um lanche que a gente gosta na hora que a gente quer, num clique de telefone, né? A gente às vezes tinha que se movimentar, ir até lá, mas agora a gente consegue ter tudo isso dentro da nossa casa. Então, se a gente não o cuidar e fazer com moderação, a gente vai ter o problema. Remove os perigos da uremia. Uremia é também em relação a toxinas em excesso do nosso organismo decorrentes de alimentação, de remédio, e que o rim filtra e joga fora. Contudo, não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Então, precisamos sim ter o cuidado em relação aos excessos de bebidas alcoólicas e também substâncias aí em geral. Desloca o reumatismo, ó como Emmanuel agora é bem, né, sutil. Desloca o reumatismo dos membros. Então eu vou lá no médico, peço um remédio para melhorar minhas articulações, para melhorar minha dor, para eu ter mais mobilidade. Repara, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos, né? Que é realmente fazer essa análise. Soma os desacertos cerebrais que te ameaçam. Então a vida não vai ser fácil, né? Nós vamos ter momentos de estresse, de ansiedade. Então ele fala aqui: soma os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Então, nós vamos passar por problemas, nós vamos ter situações que vão nos trazer dissabores, mas se eu tiver a minha fé firme, a certeza de que aquilo que eu estou passando é para o meu aprendizado, e se está acontecendo é porque precisa acontecer, e eu tenho que confiar em Deus, a gente vai passar por isso.
Vocês já devem ter ouvido falar também da expressão que não cai uma folha da árvore se Deus não permite. Então é justamente esse sentimento e essa confiança que a gente precisa conquistar, né? Porque a partir do momento que a minha fé está fortalecida, a gente vai passar pelos problemas com muito mais tranquilidade. E aqui eu trouxe uma foto, também eu trago nas minhas apresentações, que é em relação, né, se alguém ainda não viu, fica o convite para os grupos de estudo que começaram agora, né, dia 6 de fevereiro, e que a gente ainda está absorvendo novos alunos. A gente aqui tem uma representação que mostra o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual e o nosso espírito. Então, o que a gente tem que saber? E o que hoje, tanto a medicina como a ciência tem chegado a conclusões. Essa conexão, ela é uma via de mão dupla. Aquilo que eu penso inunda o meu corpo perispiritual, que a gente pode chamar de alma, que vai inundar o nosso corpo físico. O nosso perispírito, né, aquilo que a gente mantém depois de desencarnado, então o André vai embora, o perispírito, no formato que o André estava, sai. O que é importante que vocês saibam? Durante o processo de encarnação, cada célula do meu corpo físico foi intimamente ligada ao meu espírito, ao meu perispírito, ao meu corpo espiritual. Então, tudo aquilo que eu penso, a minha célula pensa. Cada célula do meu corpo reage química e biologicamente àquilo que eu penso. Bom, por aí vocês vão agora fazer comigo um raciocínio lógico. Se eu penso coisas boas e consigo manter o meu equilíbrio na maior parte do tempo, o interior das minhas células também estarão em equilíbrio e trabalhando normalmente. Porém, se eu não consigo obter esse equilíbrio, e que é o grande desafio nosso em cada encarnação, as nossas células também vão trabalhar com dificuldade. Vocês devem saber, e quem não sabe fica sabendo agora, o que é um câncer? Um câncer é um crescimento celular desordenado e desagrupado. Então, toda vez que eu tenho um câncer, isso significa que as minhas células daquele local entraram num crescimento desordenado, que existem N fatores, mas que a gente sabe hoje em dia que o fator psicológico também afeta. Então, doutor, você está me falando então que se eu tiver a minha mente boa, eu não vou ter um câncer? Não, não é isso. Mas, por exemplo, durante o seu tratamento, a evolução vai ser totalmente diferente. E você já tem estudos científicos, e esse é o papel muito da associação, tanto médico espírita e que dos estudos também mente e corpo. Eles mostram que pacientes que têm a sua espiritualidade desenvolvida, ou seja, ele pratica e desenvolve a sua fé, os tratamentos têm mais sucesso. Então a gente está começando a comprovar que realmente isso funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês provavelmente já passaram por um desgosto, por uma raiva. Onde dói depois que eu fico com raiva? No estômago? Não dá uma queimação? Não fica? Você liberou substâncias químicas que são neurotransmissores para as células do estômago que produziram mais ácido clorídrico e fizeram um mecanismo. Se eu mantenho esse meu estado mental não tem, eu já falei isso aqui, né? A úlcera nervosa, alguém já não ouviu falar dessa expressão? Ele é muito nervoso, por isso que ele tem gastrite. Tem todo sentido, né? E isso daí vai se refletir em muitos mais órgãos. Então, o que a gente precisa entender é de que maneira que a gente vai conseguir obter
esse controle. E esse controle a gente começa a ter um primeiro passo. Eu ter vontade e eu me esforçar em querer fazer algo que é muito difícil, se conhecer. Então, André, qual é a situação ou a vivência que o André tem que ele fica nervoso e passa raiva? Aí vai lá, anota. Bom, se eu sou contrariado, se alguém fala alguma coisa que eu não gosto, se a minha opinião não foi respeitada, tá lá. Bom, desses sentimentos aqui, aonde que eu posso ir na raiz? A raiz pode ser que tenha um tracinho de orgulho ali que eu preciso trabalhar. Então eu preciso entender quais são essas situações, né? O que eu posso fazer para melhorar isso. E uma das coisas que foi dita aqui, que é a questão tanto do olho como do ouvido, é a gente começar a enxergar a todos como pessoas imperfeitas e em desenvolvimento. Talvez o meu chefe falou daquele jeito comigo, porque ele está passando um problema, ele está sendo cobrado em resolver aquilo e ele descontou em mim. Então hoje, com o conhecimento que a gente tem de como as coisas funcionam e que para o meu mundo ser bom, esse resultado começa em mim, eu preciso começar a fazer essa questão que é tão difícil, que é do autoconhecimento, né? Então, a mente, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. E atos nobres de quem? Né? Quem é o nosso modelo e guia? É Jesus. Então está aqui, ó, questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: vede Jesus. Tem algumas traduções que só colocam Jesus. Então, gente, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu, que já esteve aqui na Terra, foi Jesus, e é Jesus, né? Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Olha que interessante isso, quando eu estava lendo isso hoje. Na codificação não está falando que Jesus, ser como Jesus, é algo impossível. Ele mesmo está escrito aqui, ó. É para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar o homem na Terra. Então, se a gente pode aspirar, é porque a gente tem dentro da gente o germe da perfectibilidade para ser um dia igual a Jesus. Ah, André, mas é muito difícil. Ixi, eu não levo desaforo para casa. Não levo. E, ó, vai demorar umas 10 encarnações e olhe lá, né? Olhe lá. Quando a gente estuda aqui, a gente aprende. A Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos. E há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito crístico. Jesus já era perfeito há 4,5 bilhões de anos. Então, minha gente, nós vamos ter uma caminhada muito longa pela frente. Mas todos nós temos esse potencial e a gente precisa agora a começar a despertar para isso. Ninguém está falando que a gente vai descer essa escada, né? E foi para um passe de mágica, gente, porque isso daí não valeria, não teria sentido. Na escola a gente não começa do prézinho e a gente termina, às vezes nem termina, continua. Então essa pedagogia que a gente tem hoje como referência na ciência, no academicismo, a pedagogia do amor de Deus, ela vai colocar a gente aonde? Na nossa escola, que é a Terra, em classes escolhidas a dedos, onde em cada lar tem as pessoas que você precisa aprender a conviver, aprender a amar, aprender a ouvir, aprender a enxergar, entendendo que a cada um que está ali também tem os seus desafios, né?
que às vezes tem mais, a gente faz a avaliação, às vezes tem mais espeto, né, mais aresta do que mas é o desafio, né? Então esse é o convite. E só abrindo um parênteses, existe uma obra também que é de Emmanuel, psicografada pelo Chico, que chama Pensamento e Vida. Esse livro ele é muito interessante porque no prefácio do livro, Emmanuel conta que durante as reuniões, que foram diversas reuniões em que aconteciam lá em Pedro Leopoldo, as pessoas que frequentavam um dia pediram para a espiritualidade se eles não podiam mandar uma cartilha que ajudasse a gente a pensar melhor a respeito da atitude do nosso pensamento e de como isso reflete na nossa vida. Então, Emmanuel, no prefácio, conta que eles tiveram a autorização de trazer para a Terra parte desses ensinamentos dessa cartilha que os espíritos que estão prestes a reencarnar em novas experiências estudam para lembrar aí do caminho a ser trilhado. Então fica a dica para conhecer essa obra que chama Pensamento e Vida e que também tem bastante texto que remete muito a isso, de como os nossos pensamentos refletem na nossa saúde do corpo físico. O Dr. André não está falando aqui que todas as doenças são reflexos dos nossos pensamentos, porque como já foi dito, existem doenças em que a gente tem alteração cromossômica, muitas vezes reencarna sem um membro, com já doenças que provavelmente estão justificadas pelos nossos atos do passado. Porém, a maneira como a gente lida com a doença, a maneira como a gente enfrenta a doença, isso sim vai refletir na evolução dessa passagem, desse sofrimento, vamos assim dizer, que a gente passa. É fácil lidar com isso? Não, não é fácil. Principalmente a gente sabe, quando a gente tem o conhecimento e chega a vez da gente de passar pela dor, a gente é gente. A gente é gente. A gente vai perguntar por que eu, onde foi que eu errei, por que Deus fazer isso comigo? Eu vou barganhar, eu vou falar, não, se eu fizer, eu prometo que agora eu vou começar a trabalhar no centro, são mecanismos psicológicos que a gente tem para passar por esse processo de adoecimento. Mas ele é um processo que ele vai passar, faz parte da nossa essência, mas a gente não pode esquecer que a gente está sempre amparado e ajudado. E aí Emmanuel termina com chave de ouro. Ele fala assim, então vamos lembrar. Você veio para o centro espírita, ou para a casa religiosa que for, ou para o local que for, pedindo ajuda para passar pelas dores. Mas lembra que você é corresponsável em mudar a sua atitude. Então, por isso que quando a gente vem numa casa, por exemplo, aqui espírita, vai fazer o tratamento, vai passar por tratamento ou passar por passe, né, o ciclo de tratamento, a gente tem que lembrar que aqui é feito parte do processo. A fluidoterapia, né, a mudança de envolvimento de sentimentos que vão trazer esse bem-estar, mas a gente indo embora, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Por que a gente sempre vai falar evangelioterapia? O que é isso? É o fato de você ir para casa e fazer o evangelho no lar? É um passe de mágica e vai fazer você melhorar? Não. Ele está fazendo um convite a você refletir nos ensinamentos de Jesus e como você pode aplicar isso na sua vida. Tem lá as bem-aventuranças, as virtudes que Jesus nos convida a desenvolver, que vai contra tudo aquilo que o mundo pede hoje. Então, ao invés de ser orgulhoso, ele convida a gente a ser humilde. Ao invés da gente ser cruel, responsivo, ele convida a gente a ser pacífico. André, mas no dia de hoje eu vou ficar, mais uma vez, vou ficar calado? Vou levar desaforo para casa? Quem levar o desaforo para casa, vocês vão sair aqui com essa mensagem.
vai levar o desaforo aqui na sua mente, inundando o seu organismo de ódio, de rancor, e vocês vão lembrar que daí as células, que estavam lá bonitinha, vai começar a andar fora do passo. E aí, para o desenvolvimento de uma doença, está dado o primeiro passo. Então, por isso que o nosso pensamento é muito importante. Então, Emmanuel termina o texto dizendo: consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Então, é através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, que a gente vai realmente mostrar se aquilo que a gente está falando ou pensando reverbera dentro do nosso organismo. Os nossos órgãos são vivos e educáveis. Sem que o teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, a úlcera nervosa vai voltar enquanto você não largar de ser nervoso, né? A lesão de pele, que às vezes nenhum dermatologista descobre, e que daí depois vai dar o nome de dermatite atópica ou psicossomática, está mostrando para você que, seus pensamentos, seus sentimentos estão mal organizados. Você não está lidando bem com o estresse e a gente está tendo que dar uma solução tampão aqui. Mas não adianta passar a pomada para lesão. Estou falando de mim, tá, gente? Não adianta você passar a pomada para a lesão sumir, se você continuar pensando e agindo da mesma maneira, ela vai voltar daqui 15 dias. Eu sou assim, eu passo estresse essa semana, daqui 10 dias me empola o corpo todo. Demorou para descobrir que era atitude mental e de que ainda são situações e sentimentos e emoções que eu preciso lidar. Mas que bom que eu consegui descobrir isso, porque senão eu ia estar tomando corticoide, indo fazer biópsia, tentar descobrir um monte de coisa, sendo que é realmente o autoconhecimento que vai trazer isso para a gente. Então, quando a gente fala lá, começou, né, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, não é sair pregando, decorando versículo ou trechos de mensagens para os outros. Não, é que as pessoas comecem a enxergar nas suas atitudes, nos seus atos, em como você lida com as situações, fala, nossa, como essa pessoa é diferente. Se fosse eu, já teria dado uma sapatada, né? Já teria ido embora, e ela está ali calma, serena. O que será que ela faz de diferente? Então, quando a gente busca esse conhecimento e realmente entender o que acontece à nossa volta, tem uma lição oculta ali a ser aprendida, a gente começa a lidar melhor que isso, né? Vocês podem ter um exemplo também que é bem, vamos dizer assim, bem clássico. Às vezes a pessoa muda de cidade, muda de emprego, e as situações em que ela mudou, se for parar para pensar, é tudo igual ao que era antes. Então é justamente a pedagogia divina falando, pode mudar, não tem problema, mas o problema vai continuar ali. Talvez numa outra roupagem, numa outra forma, mas o cerne do convite que está sendo feito a você é o desafio dessa evolução. Então a gente precisa se conhecer primeiro, para daí a gente conseguir andar. Como já foi dito, Jesus veio para os doentes. Os sãos não precisam, mas nós não somos sãos. Nós estamos ainda no começo, no caminho de entender tudo isso. Ele é o nosso modelo e nosso guia. Modelo é aquele que a gente copia, guia é aquele que nos ensina o caminho. Então, gente, por muito tempo a gente ficou focado em o quê? Isso é pecado, não faz isso porque não pode. A raiz da palavra, o pecado, significa errar o alvo. Então, quando a gente fala, eu cometi um pecado,
ou estou em pecado, significa desviei a rota e saí do meu alvo. Quem é o nosso alvo? Jesus. Então são as lições dele que a gente tem que realmente entender, e isso o Evangelho segundo o Espiritismo traz essa chave de o que significava aquela parábola, qual é a virtude que estava escondida atrás do óbolo da viúva, do filho pródigo. Então a gente precisa parar de só olhar a historinha e entender qual era a lição que Jesus naquela época, para nós naquela época, usou contando com as situações do cotidiano. Mas hoje o cotidiano é outro, mas as lições a serem aprendidas são as mesmas. Então ele é o remédio que alivia e cura. O convite é a cura interior que vai ser alcançada com o autoconhecimento e a ação para a mudança. Então eu tenho que começar a mudar minha forma de pensar, mudar minhas atitudes, para daí eu conseguir ter o reflexo no corpo. Ah, André, mas eu tenho um parente que mesmo fazendo tudo isso, ele desencarnou por um câncer ou por um problema X. Já disse, fazia parte da trajetória dele passar por isso. E se passou por isso de uma forma adequada, ele purificou a sua alma. Existe também uma máxima que a gente fala que o corpo é o mata-borrão do nosso espírito. Quem é mais antigo aqui sabe o que é um mata-borrão, né? Você imprime e fica lá a marca. Então, justamente aquilo que eu preciso trabalhar nesse meu crescimento espiritual, ele vai vir impresso no nosso corpo físico. Isso significa que eu estou predestinado a ter aquela doença daquela maneira? Não. Depende da maneira como eu ajo e a maneira como eu me modifico todo dia. Porque a partir do momento que eu me modifico, por merecimento, às vezes um câncer pode ser só uma úlcera. Mas se eu não mudar, a gente sabe que eu vim programado para ter isso. Mas aí você vai ficar para uma próxima papo, que hoje a gente estuda na medicina, que chama epigenética. Por que existem pessoas que vêm com o gene para ter aquele câncer e não teve o câncer? O que liga ou desliga isso naquela célula? Uma das coisas que já está sendo provada é pensamento e atitude mental. A maneira como eu inundo minhas células com os meus pensamentos bons ou ruins é um dos moduladores se vai ter ou não vai ter. Não é fantástico isso, gente? A gente saber que quem comanda o nosso organismo é a nossa mente? E a gente tem que começar a fazer a nossa parte. Para finalizar, eu trouxe só esse trechinho de um outro livro, que é Pílulas de Esperança, de Andrei Moreira, pelo espírito Dias da Cruz. Dias da Cruz também foi um médico homeopata da época, morou no Rio de Janeiro, da época do parceiro do Dr. Bezerra de Menezes, e ele traz aqui: fecha as feridas de teu coração com o cuidado dos curativos diários da paciência, ternura, compaixão e amorosidade. Tem ou não tem ensinamento de Jesus nessas palavras aqui? Que te conectem permanentemente ao auto-perdão e ao perdão ao próximo, estabelecendo paz em ti. Outra coisa que vocês vão sair daqui prometendo para mim que vão fazer uma reflexão, porque eu sei que em algum momento todo mundo teve. Liberte-se de culpa. Você fez o melhor que você poderia ter feito naquele momento com o conhecimento que você tinha. Culpa é algo que algema a gente e a gente fica remoendo. Às vezes a pessoa a quem você fez mal ou que te fez mal nem lembra mais disso. E a gente fica lá, remoendo. E se tem outra coisa que também, na obra Pensamento e Vida e nos estudos que a gente tem hoje, culpa
e mágoa são deflagradores de doenças no nosso corpo físico. Culpa e mágoa. Como que a gente combate isso? Amor, auto-amor. Então, nos perdoando e perdoando aos outros. Então, o amor e o perdão. Ingere todos os dias as pílulas do afeto, da generosidade, da fraternidade, percebendo além de ti mesmo as dores que te cercam a existência a fim de apará-las, minimizando-as com a tua dedicação amorosa a partir da ativação das potências da alma que te inundam a essência. Eu contei aqui para vocês que nós temos as mesmas potencialidades que Jesus tem. Então, basta que a gente realmente comece a despertar essas potencialidades. E, por fim, ainda vocês irão num médico ou num profissional de saúde que vai receitar isso aqui para vocês. Uso contínuo, higiene dos pensamentos, respeito aos limites da lei. A gente não falou lá atrás de comer adequadamente, seguir as regras de conduta, seja ela qual for. Exercício meticuloso do cuidado consigo. Quando a gente entra no avião, e a aeromoça vai falar lá, se por um acaso a cabine tiver a descompressão, a máscara de oxigênio vai cair. Ponha primeiro em você, para depois pôr no outro. Então se valorize, cuide de você. Sim, vamos ser caridosos, sim, vamos fazer o bem, mas estou fazendo o bem para mim? Eu só vou conseguir fazer o bem para o outro se eu parar um tempinho e olhar para mim. Porque senão eu vou no doutor, vou pedir Zolpidem para dormir, vou pedir ansiolítico e o remédio não vai fazer efeito. Ou por um tempo vai fazer efeito, mas a gente não foi na causa. Então a gente precisa ter esse auto-amor e, mais uma vez, se perdoem. A gente fez o melhor que podia fazer naquele momento. Passou, a gente consegue andar para frente. Respeito ao outro enquanto diferente e ao mesmo tempo irmão, é a indulgência que Jesus pede para que a gente seja. Quando ele pede para a gente ser caridoso, é para a gente ser bom, para a gente ser indulgente. Então eu tenho que olhar para o lado e falar, aconteceu, ele fez isso mesmo, é o que ele tinha para me dar hoje, eu entendo que ele tem os problemas dele assim como eu tenho os meus. Isso é ser indulgente, é olhar o outro também como alguém em evolução. E busca persistente do cumprimento da lei do amor. Isso o Dr. Bezerra nos traz, que se a gente fizer essa receita baseada e pautada nos ensinamentos de Jesus, sim, a gente consegue conquistar a cura integral. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, espero ter conseguido passar a mensagem. E mais uma vez, cuidem de vocês, porque vocês são o melhor projeto de Deus individual para cada um. E a gente não pode esquecer disso. Muito obrigado.